Olá! Escolhi falar sobre esse tema de redes sociais ou redes antissociais porque é um tema que me incomoda muito atualmente e incomoda não pela finalidade e usabilidade dela, né? E sim pelo que tá ali intrínseco, escondido e que as pessoas não sabem. E isso que me incomoda. A partir do momento que você sabe que você tá numa armadilha, vamos dizer assim, legal, decisão sua, você continuar ali ou não. Mas tudo que é, é escondido, o real objetivo, isso me incomoda bastante. Então, se você ainda não conhece aqui o meu canal, comecei a fazer essa série de vídeos que eu acho que a tecnologia ela não tem que ser utilizada apenas com o objetivo de vamos extrair o máximo dela, e sim a gente entender o que está acontecendo, a gente não tem que usar a todo custo. E eu vou fazer assim uma série de vídeos compartilhando algumas opiniões minhas sobre vários assuntos, não apenas focado para tecnologia, mas que vai aí fazer um pouco. O meu objetivo aqui é fazer a gente pensar e refletir sobre várias questões que estão acontecendo atualmente e a gente não para poder discutir. Ninguém fala do elefante branco, né? Então aqui o objetivo é mais ou menos esse. Só dá uma olhada nos vídeos anteriores lá que eu tentei explicar um pouquinho o que a gente vai falar por aqui. Mas o objetivo das redes sociais, na minha concepção, é o quê? Aproximar, né? Ter ali uma rede de amigos, você ter uma rede onde você consegue compartilhar coisas que te fazem felizes, né? Para outras pessoas ver aquilo e tudo mais. Mas isso foi se perdendo o real objetivo com o passar do tempo, né? Existiam várias redes. Eu sou da época do MyFlog, MyFotolog, depois teve blogs, depois teve Orkut, Facebook, Instagram, e daí foi surgindo. E as pessoas foram entrando nessas redes de forma gratuita, sem estar pensando no que poderia estar sendo o real objetivo daquela rede. Tem um documentário muito legal, que eu adoro ver documentários e sempre que possível eu vou tentar trazer alguns aqui pra vocês. É O Dilema das Redes. Eu vi no Netflix, não sei se ainda tá lá. Mas lá tinha uma frase que me marcou bastante, que dizia: quando tem um produto ou um serviço que você não paga por aquele produto ou serviço, é porque o produto está sendo você. E as redes sociais deixaram de ser apenas um ambiente para você fazer amizades e ter ali uma rede de apoio, de amigos, enfim, para um comércio muito cruel no meu ponto de vista, um meio ali, um veículo de marketing incessante a qualquer custo, onde até pessoas, né, não vou aqui falar os nomes das pessoas, mas de uma empresa bem conhecida como o Facebook, foram processadas porque, nossa, o que está acontecendo ali? Não tem fiscalização alguma. E eu vou chegar nesses pontos. Mas esse assunto tem várias camadas. Eu vou tentar não me fazer estender muito. E depois, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre alguma camada que não tenha ficado muito clara, é só escrever aqui nos comentários que eu tento discorrer mais sobre, explicar o meu ponto de vista. Mas o primeiro deles é que o objetivo das redes sociais mudou. E esse mudar, né, foi muito inclinado e tendencioso ao marketing a qualquer custo, mas antes, as pessoas que estão ali, né, sendo os produtos, elas primeiro, para começar a utilizar a rede social, elas precisam fornecer informações sobre ela. Então ali já tem o primeiro ponto, que eu vou voltar nesse ponto em um vídeo que eu vou colocar mais à frente sobre inteligência artificial e o que acontece com aqueles dados que estão ali. Porque a gente dá informação sobre nossos gostos, nossas preferências, enfim, várias informações, até mesmo dados pessoais, e aqueles dados são utilizados, né, pelo algoritmo ali que está dentro das redes sociais para poder conseguir direcionar determinados conteúdos para a gente consumir. E também tem outras coisas que fazem com esses dados, que aí no vídeo de inteligência artificial eu falo um pouco mais sobre isso. Mas para quem ficar curioso, é só dar uma lida lá nos termos de direito do Instagram, por exemplo, que ali fala que os seus dados você está autorizando, a partir do momento que você usa aquela rede, a permitir que os seus dados sejam enviados para diversos países que
por um acaso possam não estar aí, e muitas vezes não estão, né? Supostamente não estão sendo países que têm a lei da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais, então eles fazem o que quiser com os nossos dados, até mesmo para treinar modelos de IA, por isso que eu vou voltar nesse assunto mais à frente em outro vídeo, mas começa por aí. Depois, o ser humano, ele sempre teve intrinsecamente a ele um desejo de se fazer ouvir, de ser entendido, de pertencimento a um grupo. E é muito complicado falar sobre isso, né, para não parecer hipocrisia muitas vezes da minha parte, mas é complicado porque o ser humano ele não é ouvido, né? E assim, muitas vezes gera aí esses motivos pelos quais as pessoas usam muito a rede social, principalmente o Instagram, para tentar se sentir em algum grupo, pertencente a algum grupo. Então, quando vê determinadas postagens polêmicas, é só você abrir lá os comentários. Assim, eu só vejo um pouquinho porque às vezes é engraçado, né? Que eu falo, caramba, o que as pessoas estão falando sobre isso? Mas você vai ver ali que a rede extrai o pior das pessoas, né? Porque ela tá, de certa forma, protegida por uma camada que ela pode ser quem ela quiser naquela rede. Poucas pessoas que falam o que falam nesses comentários grossos, né, mostrando ali muitas vezes o ódio que tem dentro delas, não tem coragem de colocar a rede própria ali, ou então de colocar a cara ali, a tapa, né, pra poder, enfim, ser responsável pelo que tá falando e tudo mais. Não, muitas vezes elas se mascaram, colocam ali um perfil falso e sai destilando o ódio sobre um determinado assunto. E é muito cruel isso, mas as pessoas criticam muitas vezes isso, mas não para pensar que é apenas um reflexo da sociedade. E a gente sempre chega para um ponto sobre as pessoas, né? Que a gente não vai mudar as pessoas. Eu costumo fazer uma analogia que é assim: o mundo é como se fosse, imagina que você fosse uma criança agora de 7 anos de idade, ainda não tem o senso de julgamento crítico muito apurado, é colocada num estádio de futebol. Depois, em seguida, entra lá mais 200 crianças que têm backgrounds, né, origens diferentes, que veio aí de sociedades de princípios, né, construção de princípios diferentes, e também entra nesse mesmo estádio de futebol. Depois, em seguida, entra mais um ônibus e sai 200 crianças, todas de mesma idade, com princípios diferentes, e é assim que é a vida. Pessoas não são iguais umas às outras, e a gente sempre tenta agrupá-las em grupos com pensamentos semelhantes. E aí que gera os problemas que nós temos na sociedade, no meu ponto de vista. E as redes sociais só exacerbam isso, porque esses grupos não têm como pensar igual. E se todo mundo pensasse igual, ia ser muito chato. É legal ter o espaço para o diálogo, mas as pessoas não querem falar mais, né? Elas não querem dialogar, elas só estão simplesmente destilando o ódio sobre um determinado assunto e é só a opinião dela que basta, e ela não pensa no que o outro, no que levou o outro a pensar de uma forma diferente, para ali sim ter uma discussão saudável, e não é assim. E tem esse problema nas redes sociais, como eu disse, é um problema de muitas camadas, e a outra camada é que essas redes, o objetivo é te manter inserido o máximo de tempo possível. Para poder você ser, né, impulsionado ali, jogado de um monte de conteúdos para você consumir, marketings, propagandas, compre isso, venda aquilo, tem essa roupa que a influencer tal tá usando. E aí vem um outro ponto das redes sociais que se perdeu um pouco desse princípio de fazer amigos, né, unicamente fazer amigos, que essas pessoas estão meio que sendo um trabalho escravo, né? E eu vou tentar me fazer clara quando eu digo trabalho escravo. Você vê aí redes como o TikTok, onde, até mesmo o YouTube, onde as pessoas monetizam, né, pelo número de views, pelo número de inscritos. Qual que é o objetivo disso? É bem similar àquele seriado também do Netflix, não tô fazendo propaganda do Netflix, mas enfim, Round Six, para quem não viu, veja, que é muito legal. É ali um seriado, só que é muito violento. Então, crianças não assistam, falem com seus pais. Mas só que esse seriado, eu já li ali o porquê que o escritor, né, o autor daquele seriado quis fazer. O objetivo era para ser uma crítica, né, às sociedades ali. Basicamente, não vou dar tanto spoiler, mas tem um grupo de pessoas que são considerados ali
não sociáveis, porque elas têm problemas financeiros, têm dívidas absurdas e não tem como pagar aquilo, não tem como arrumar um emprego, não, no seriado é assim. E aí ela, bem resumidamente, elas são jogadas ali, elas podem escolher entre sair ou não sair daquela dinâmica, mas elas escolhem permanecer porque tem um objetivo principal que é ganhar dinheiro no final desse desafio, onde o desafio é passar por uma série de desafios similares a brincadeiras infantis, mas quando você perde, né, aquela brincadeira, eles te matam ali, né, e aí você não... Enfim, você morre. Mas as outras pessoas que sobrevivem, elas ficam duelando umas com as outras, sabendo que quanto mais pessoas, né, saírem do jogo, mais o prêmio vai aumentar, elas estão focadas no dinheiro. E aí isso também me deixa muito incomodada, porque o dinheiro é um pedaço de papel que o ser humano inventou para poder conseguir conquistar as coisas, né? E isso traz aquela sensação de poder que a gente já falou em um outro vídeo também, que é muito perturbador você saber que vidas são ali trocadas por um punhado de papel, né? Que tem ali um valor que te dá essa sensação de poder, mas a que custo? Né, de comprar caráter, comprar várias coisas. E as redes sociais, elas estão sendo praticamente aí um jogo doentio de quem consegue ter mais seguidores para aquela rede dá em troca um punhadinho de dinheiro para os seus influenciadores que conseguem mais seguidores, mas para quê? Para que aquela rede concentre mais informações de pessoas diversas, mais opiniões e consigam com aquelas opiniões agrupar pequenos grupos onde as empresas de marketing, outras pessoas que querem divulgar seus produtos, né, comprem ali um direcionamento. Eu quero falar agora com um público de 18 anos, que tem os gostos XPTO e tudo mais, e vai direcionar aquele conteúdo para aquele grupo. E aí é a base do mundo capitalista, né? Então, basicamente, as redes sociais já perderam esse seu viés de apenas ser uma coisa inocente de fazer amigos. E sim, tem ali por detrás essa questão de marketing muito grande, de você divulgar os seus conteúdos, e muitas vezes esses trabalhos escravos que eu faço analogia é porque a pessoa, para conseguir ter ali um número grande de views e conseguir monetizar o suficiente para ela ganhar um dinheirinho no final da semana ou do mês, elas muitas vezes fazem conteúdos absurdamente tóxicos, conteúdos bobos a todo custo para viralizar, muitas vezes colocando a índole delas sobre julgamento, porque elas inventam histórias para monetizar, criticam a vida de outras pessoas para poder polemizar, e a gente infelizmente sabe que a sociedade gosta de briga, de barraco, de polêmica, né? Parece que se diverte ali de certa forma vendo o outro sofrer, né? E isso é muito triste, né? A gente saber que tá caminhando para essa forma. Tem esse ponto. Também tem várias camadas isso, mas uma camada que eu acho mais prejudicial para a saúde mental da sociedade como um todo é que no passado nós tínhamos muito mais. Domingo, por exemplo, eu tô gravando o vídeo no domingo. E domingo a minha falecida avó, ela costumava falar que era dia de visita, então a gente tinha que ficar arrumado porque podia vir uma visita dentro de casa, e ficavam conversando e tudo mais. Hoje em dia isso foi diminuindo drasticamente. E as redes sociais se tornaram ali uma vitrine de uma vida idealizada por muita gente. E eu também me coloco nesse bolo até um certo tempo atrás, onde a gente fica querendo dar a impressão que nós somos pessoas legais, que nós temos uma vida legal. Por exemplo, o meu ingresso nas redes sociais surgiu por conta do trabalho. Foi um colega de trabalho, que também vai ter um outro vídeo que já está aqui preparado para sair em breve, falando sobre a nossa tentativa de manter uma saúde mental no ambiente corporativo, que o ambiente corporativo adoece muito as pessoas, e eu vou explicar isso melhor no outro vídeo. Mas eu fiz a rede social por conta de um colega de trabalho que falou que era legal, e aí eu fui tentar pertencer a um grupo, estava nova, recente na empresa, fui lá, vou também tentar fazer parte desse grupo, né, esse senso de pertencimento. E aí quando eu fiz aquela rede social, eu não colocava muitas fotos, mas aí depois ficou parecendo meio que se você saísse, você tinha que postar, porque se você não postasse, você não saiu.
Então você tinha que, de certa forma, ficar ali com o compromisso de colocar a sua vida naquela rede. E isso era uma loucura, porque isso não existe, né? Demorou para eu perceber isso, mas eu espero que eu ajude aí várias pessoas a sair desse ciclo doentio. Mas aí você meio que tinha que colocar aquela foto para poder provar que você fez alguma coisa, porque se você não postasse, virava uma mentira, né? Era assim que eu me sentia com esse grupo de pessoas. Se eu não postasse, mas você viajou no final de semana para tal lugar? Mentira, você não postou. E aí a gente tinha que postar para poder. É uma coisa doentia, mas é basicamente isso, porque você posta as coisas que te faz feliz. Mas de um certo ponto, esse te fazer feliz virou uma coisa de você ter que provar para o outro que você estava lá. E é o que você vê agora muitas vezes quando você passeia para determinados lugares, né? Eu amo museu. E quando eu vou no museu, eu tô ali observando a obra. Muitas vezes eu tiro foto da obra e tudo mais. Mas a gente só olhar ao redor percebe que tem pessoas tirando selfies para provar que ela foi até aquele lugar que tem aquela obra. E é doentio isso, né? Meio estranho, minimamente estranho. E aí começou a entrar nessa cadeia de, eu tenho que ter a melhor foto. E aí começou todo mundo a virar especialista em fotografia, em Photoshop, em edição de imagem, em aumentar a luz, o contraste, poses. E aí você, quando viaja, é uma competição de tirar foto nos melhores lugares para provar que você estava ali. Então aquela visita de domingo, que tinha muito no passado, quem é de 91 como eu vai lembrar um pouco disso, foi terminando, né? Foi se acabando, porque é meio que nas redes sociais a pessoa coloca ali, pronto, provou que foi. Ou então também você tem uma série de amigos. Hoje eu tenho na minha rede pessoal, que eu parei de ficar colocando fotos minhas, porque tem aquela questão de autoestima, de você querer a aceitação, de esperar a aceitação do outro pelo número de likes de uma determinada foto. E quando eu percebi que eu tava indo para esse caminho, eu meio que parei, não vou ficar assim. Cada ser é belo como ele é, né? Com as suas imperfeições. Não precisa de uma outra pessoa que tenha ali pensamentos, concepções de mundo muito diferentes de uma outra. Todos nós somos diferentes, os dedos das mãos, por exemplo, diferentes. Todo mundo tem uma digital, uma marca única. Então não tem como as pessoas pensarem igual. E a gente muitas vezes fica achando que só porque uma pessoa achou a gente bonita, que a gente já associa o número de curtidas a ter achado a foto bonita. Se for uma selfie, por exemplo, uma foto sua, você automaticamente associa a sua beleza à beleza da foto, né? E tem muitas conversas aí, os psicólogos adoram falar sobre isso. Mas tem um outro ponto que é o número de pessoas. Da minha rede pessoal, né? Eu tenho 600 e poucas pessoas lá. Pessoas, eu falo pessoas, não são amigos, né? Eu tenho lá 600 e poucas pessoas, porque muitas vezes você encontra uma pessoa na rua e aí, não sei o que, qual é o seu Instagram? Pronto, você nem conhece aquela pessoa, você nem sabe se ela realmente é sua amiga ou não, você já tá ali seguindo ela. Hoje, sinceramente, se eu fosse fazer uma rede social só para meus amigos, eu faria uma rede com, acho que nem 10, sério, né? Nem 10 pessoas teriam na minha rede. Mas aí o Instagram já soube disso e fez aquela nova funcionalidade, né, que são dos melhores amigos. E aí você perde um tempo absurdo criando um subgrupo dentro de um grupo que já deveria ser o seu grupo de amigos. E ali você vai pegando o seu tempo, e o Instagram, né, vai consumindo o seu tempo de vida e você vai ficando ali cada vez mais entretida em bloquear determinadas pessoas, em ocultar histórias de determinadas pessoas, e você fica presa num mundo que não existe. Pessoas terminam relacionamento, postam stories de indiretas, que seria de indireta para uma pessoa, mas posta stories para um grupo de amigos, vamos supor, sei lá, 200 pessoas, X pessoas, mas aquela indireta é para uma, então virou meio que um ringue, né? As redes sociais se tornaram um ringue de provar que você tem poder, de provar que você é capaz de fazer alguma coisa, de provar que a sua vida é perfeita, e perfeição não existe. E é por isso que é um assunto que ele tem muitas camadas para isso. Aqui eu só trouxe algumas pra gente refletir e pensar. Não tô aqui falando pra cancelem em todas as redes sociais, porque as redes sociais, se for usada
com o discernimento que esse conceito de fazer amigos mudou e agora aquilo se tornou uma vitrine de marketing, porque é o que é e é a realidade, e colocar conteúdos de qualidade sem ser conteúdos que menosprezam o outro, sem ser aqueles videozinhos imbecis só para viralizar e ganhar dinheiro, porque nós muitas vezes somos os culpados por essas pessoas ganharem tanto dinheiro, porque nós curtimos, nós reagimos, nós seguimos, as pessoas ficam com um número grande de seguidores e hoje em dia só importa o número de seguidor. Se a pessoa tem 1 milhão de seguidores, as marcas vão correr para aquela pessoa divulgar o produto deles, porque eles sabem que se aquela pessoa postar uma foto, vai atingir o público de 1 milhão, né? E aí começou a usar o avanço da tecnologia para impulsionar esse número de seguidores, né? Criando aí os famosos bots, onde esses bots são praticamente automações, né? Mas criaram essas automações associadas a criações de perfis falsos, né? E aí você tem o poder de ir lá comprar um número X de seguidores pagando, e aí volta para aquele ciclo de que quem tem mais dinheiro tem o poder nesse mundo e consegue comprar tudo, porque quem tem mais dinheiro vai lá e compra um número grande de seguidores para poder enganar o sistema e outras pessoas irem. Gente, é uma loucura. Virou uma coisa que era para ser simples, virou uma coisa absurdamente louca, né? De pessoas aí adoecendo por não ter seguidores, adoecendo por não ter curtidas, de se achando, tendo sua autoestima jogada lá embaixo. Então, pera lá, a gente tem que entender que isso é só um software e que a gente não tem que provar nada para ninguém. E as redes sociais, elas só estão ali refletindo a sociedade doentia, que a gente precisa falar muito mais sobre esses princípios do que impulsiona a gente ter sentimentos de inveja, o que impulsiona a gente ter sentimentos de vaidade, o que impulsiona a gente ter sentimentos de ego. Parar para pensar que aqui todo mundo é igual, a gente não tem que ficar usando redes sociais para provar nada para ninguém, para mostrar que tem mais do que outra pessoa. E muitos influenciadores, né, vivem disso porque as pessoas gostam de julgar a vida do outro, de, nossa, fulano tem uma bolsa de 500 mil, cicrano tem um carro de tantos mil. Primeiro, será que aquela pessoa tem realmente? E se tiver, o que isso vai mudar da minha vida? E aí a gente fica seguindo essas pessoas e é uma coisa absurda, porque aí as pessoas começam a achar, eu tenho vários seguidores. É só lembrar do caso daquela menina, acho que era Vanessa Lopes, né, o nome dela, que foi para um Big Brother aí, uma edição que eu não lembro qual foi, mas ela ficou bem famosa na rede do TikTok, entrou no Big Brother e ela tinha, assim, um problema, né, psicológico, que ela até saiu, né, ela pediu para sair, mas depois se falou muito sobre esse assunto de um problema psicológico, que é aquilo de você se achar melhor do que o outro, não mais porque você tem mais dinheiro do que o outro, e sim porque você tem mais seguidores do que o outro, porque aquilo te traz indiretamente mais dinheiro, para você ter mais dinheiro do que o outro, te traz mais prestígio, porque você tem pessoas que te seguem para poder acompanhar a sua... Gente, é uma coisa absurda. Então a rede social, ela tá se tornando antissocial, porque tudo que ela tá fazendo ali, ela pode estar fazendo tudo, menos o objetivo mais inocente e ingênuo, que é você ter amigos. E aí é um tema que a gente vai falar no próximo vídeo, que eu botei aqui numa pautazinha, né, sobre o verdadeiro significado de amizade. A gente vai falar no próximo vídeo sobre a saúde mental no mundo corporativo, que está relacionado com esse tema também de amizade. Que você é uma média das 5 pessoas que você fica mais próxima. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, já tagarelei demais. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse, que foi falando sobre as redes sociais. Espero que a gente consiga refletir um pouco mais do porquê que a gente quer postar alguma coisa e mostrar ali a nossa vida para uma pessoa, pra gente, qual é o sentimento que tá ali por detrás. Se você quer postar só por postar, que legal, seus amigos vão curtir, ótimo.
mas se tiver alguma coisa ali por detrás, vamos primeiro tentar resolver essa uma coisa que está por detrás para depois você usar de uma forma saudável, né? Eu costumo muito usar um princípio que é assim, depois que eu mudei nessa minha imagem de rede social, eu começo muito a usar esse princípio. Você colocaria essa foto que você quer postar ou esse vídeo que você quer postar num outdoor, no meio da rua mais movimentada do mundo, sei lá, no meio da Times Square, você que colocaria esse vídeo ou essa foto para todo mundo ouvir e para todo mundo ver aquilo? Será que você colocou com esse fundamento, se você tem uma foto da sua família no Natal, você colocaria a foto da sua família no Natal nesse outdoor para todo mundo ver, para todo mundo ouvir se for um vídeo? Pensa nisso, né? Porque a rede social é igual a Times Square, é igual ao outdoor, é igual à publicidade, ao espaço que você tenha na rua mais movimentada do mundo. Uma vez que você coloca ali, você não tem mais controle sobre aquilo e também você não tem mais controle sobre o que vai estar sendo feito com aquilo, que vai ser o tópico que a gente vai falar no vídeo de inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver sugestão de mais algum assunto que quer escutar aqui a minha opinião sobre, pra gente ir aprendendo juntos, é só colocar nos comentários. Me sigam, né? Porque eu vou colocar aí mais vídeos sobre isso. E até o próximo. Tchau, tchau!